Glória a Deus. Amém. Amém, igreja? Então vamos agora à mensagem aqui desse domingo, Mateus capítulo 5. Vamos ao sermão da montanha. Atitudes que agradam a Deus e nos trazem também a bênção. 8 atitudes que Jesus ensina aqui no sermão da montanha, que Ele espera de mim e de você. São atitudes que, além de agradar o coração de Deus, também nos trarão bênção. Quem está entendendo, diga amém. Você quer agradar o coração de Deus? Consequentemente, você quer ser uma pessoa abençoada? Então vamos lá. Primeira palavra aqui, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, ele subiu a um monte. E assentando-se ali em cima daquele monte, aproximaram-se dele, de Jesus, os seus discípulos. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava o quê? Dizendo, para um pouquinho aqui. Então Jesus, quando ele viu a multidão, ele se reservou um pouco, ele subiu ao monte, e a Bíblia diz que os seus discípulos foram lá e se aproximaram dele. Eu aprendi, até com o pastor Jaime, essa mensagem, que o verdadeiro discípulo é aquele que se aproxima de Jesus. O verdadeiro discípulo, ele não fica longe. O verdadeiro discípulo se aproxima do seu mestre. Aonde é o meu lugar? Com Jesus, do lado dele, perto dele, nele. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que se distancia, tem gente que se afasta, e isso não é bom. E deixa eu te falar, a gente vive num mundo de muitas distrações. A gente vive num mundo que tem, olha, tanto entretenimento no dia de hoje, que as pessoas não dão nem conta de assimilar tudo o que está acontecendo. E não é exagero meu. Eu sempre digo, nós nunca tivemos tanto acesso à informação para sabermos tão pouco. Nunca tivemos tanta variedade de coisas para poder escolher, para não estar satisfeito com nada. Hoje a gente vive a era dos streams. Às vezes você está lá num stream, você quer assistir um filme, irmãos, ali você tem, como se diz, milhares de títulos à sua disposição. Para às vezes você está ali procurando e dizer, ai, não tem nada para assistir. Meu Deus, mas como não tem nada, você tem milhares de títulos à sua disposição. Quem está entendendo? É tanta informação que a gente não dá conta de processar tudo. É muita distração. Por isso que a gente precisa focar naquilo que é principal. Ô pastor, e o que é principal? A palavra de Deus na nossa vida. A única fonte que tem a capacidade de renovar nossa mente, de fortalecer o nosso espírito, é a palavra de Deus. Por mais que você viva no mundo, você tenha acesso às informações dessa terra, você estude, faça curso, aprenda sobre isso, sobre aquilo, nunca, nunca, nunca deixe de ter contato com a palavra de Deus. Porque quando você vai se distanciando da palavra e só tendo contato com as coisas dessa terra, cuidado, sua mente pode ser até cauterizada. Está amarrado mesmo, em nome de Jesus. Mas as pessoas vão se tornando às vezes ali tão insensíveis à voz de Deus, ficam tão longe. É tanta coisa que elas não conseguem parar para prestar atenção no que Deus tem para falar com elas. Isso você jamais negocie, meu irmão, minha irmã. Você precisa se aproximar de Jesus para ouvir o que Ele tem para te dizer. No verso 2 diz que Ele abre a boca e os ensina. Quem precisa de ensinamento de Jesus aqui? Eu preciso.
Para Jesus te ensinar, você tem que estar perto dele. Quem está longe, ele vai abrir a boca e a pessoa não vai conseguir o quê? Ouvir o que ele tem para ensinar. E vamos ver o que ele tem para ensinar. Primeira coisa, primeira atitude que ele espera de mim e de você. Bem-aventurados os pobres do quê? De espírito, porque deles, dos pobres de espírito, é o que, igreja? É o reino dos céus, ou seja, é a salvação eterna. Qual é a primeira atitude que Jesus espera de mim, que Jesus espera de você? Que nós sejamos pobres de espírito. O que é isso, pastora? Posso colocar na linguagem de hoje, mas não vai mudar muita coisa não. Mas a Bíblia diz que é assim, ó, felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente o quê? Pobres. Pois o reino do céu é de quem? É delas. O que seria isso? É aquela pessoa que reconhece no seu espírito que ela precisa sempre aprender com Deus. Que ela sempre precisa ser orientada por Deus. Em contraponto disso, eu vou pedir para colocar Provérbios 16, 18, que fala assim, na tradução normal: a soberba ou orgulho precede a ruína. E o que mais? A altivez do espírito precede o que, igreja? A queda de uma pessoa. O que Jesus estava ensinando ali para os discípulos? Olha, sejam pobres de espírito. Ou seja, sejam pessoas quebrantadas. Sejam pessoas dependentes de Deus. Porque uma pessoa pobre é uma pessoa, naturalmente dizendo, é uma pessoa o quê? Necessitada. Sim ou não? Sim ou não? Ela tem uma dependência, ela precisa de ajuda. E é nesse sentido que Jesus está falando, não fisicamente, não materialmente, mas ele está falando espiritualmente. Eu não posso ser uma pessoa soberba ao ponto de achar que eu não preciso. Eu não preciso ouvir essa palavra. Eu preciso. Eu não preciso ir na igreja hoje. Eu preciso. Eu não preciso ler minha Bíblia. Eu preciso ir ler todos os dias. Eu não preciso tirar um tempo para orar. Eu preciso todos os dias. Quem está entendendo, diga amém. Quando a pessoa acha que não precisa, não tem essa necessidade, não tem essa dependência, ela não está sendo pobre de espírito. Consequentemente, o reino dos céus não será dela. Pastora, é o que está escrito. Jesus falou, se você for uma pessoa dependente de Deus, uma pessoa que reconhece que tem necessidade de ouvir a palavra dele, de ter comunhão com Deus, de realmente que precisa do Senhor a cada segundo, como a gente estava cantando aqui, não me deixe nem por um minuto, Senhor. Se o Senhor me deixar por um minuto, eu não sei o que vai ser da minha vida. Mas por quê? Porque eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor mais do que esse ar que eu respiro. Aí ele diz, então tem uma benção para você. Qual? Se tiver essa atitude aí na terra, o reino dos céus é teu. Dia que chegar a tua hora de partir, ou que Jesus vier buscar a igreja dele, você estará lá na glória com ele. Quem entendeu, diga amém. Segunda atitude que ele espera de mim e de você. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão o que, igreja? Consolados. Diga glória a Deus. Amém? Uai, pastor, então tem que ser boca aberta, no sentido de viver chorando. É isso que Deus espera de mim. Essa é a atitude que Ele quer de mim, que eu vivo chorando.
nem qualquer lugar que eu vou, não é desse jeito. Aí nós vamos aonde, pastora? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Qual que é o versículo, pastora? O versículo... Segunda carta aos Coríntios 7, versículos 9 e 10. Vamos lá, coloca na tradução NVI para mim, essa eu vou ler direto. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva ao que, igreja? A salvação. Você sabia que a gente sempre fala, né? Sai tristeza, eu não te aceito em nome de Jesus. Mas você sabia que tem uma tristeza que é gerada pelo Espírito Santo no nosso coração? Não, pastor, eu nunca vi isso não. Está escrito. Pode pôr na tradução normal, tá? Mas depois eu volto nessa outra aí. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Aí lá na tradução NVI é melhor de ler e entender. Fala que a tristeza segundo Deus. Então existe uma tristeza, que é o próprio Espírito Santo, que gera no nosso coração. Que tristeza? A tristeza que produz em nós um verdadeiro arrependimento. Quando você está praticando algo errado, e você sente uma tristeza, você sente uma falta de paz com aquilo, é Deus te chamando para se arrepender, para abandonar aquela atitude errada. E a Bíblia diz que esse arrependimento vai te levar à salvação. A Bíblia diz que já a tristeza do mundo não remorso. Que remorso a pessoa até chora. Eu fiz errado. Mas na primeira oportunidade, ela faz tudo de novo. Que assim, o arrependimento, a pessoa muda verdadeiramente a atitude dela. E o que ela não quer perder é a presença do Espírito Santo. Já o remorso não. O remorso, ela chora. Mas a pessoa, o que ela tem medo de perder é a posição, as regalias, ela tem medo das consequências. Mas quando ela se sente segura de novo no ambiente, ela tem a oportunidade, ela faz. Já o arrependido não. Ele pode ter oportunidades e oportunidades de fazer tudo de novo. Ele nunca mais vai fazer, porque se arrependeu. Arrependimento é bem diferente de remorso. Mas a tristeza segundo o mundo, essa daí o que, igreja? Produz a morte. Que Deus nos livre dessa. Diga amém? Mas a segundo Deus não. A segundo Deus é para a gente se arrepender. E aí voltando para o Sermão da Montanha, ele fala no verso 4, feliz sou eu e você quando a gente chorar. Por quê? Porque Ele nos consolará. Quem está entendendo, diga amém. Bem-aventurados que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Coloque em Isaías 61, 2 também, por favor. A Bíblia diz, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Quem crê, diga amém. Nosso Deus é consolador. Quem crê nisso, diga amém. Amém? Então não tenha vergonha de chorar não. Seja chorar para o verdadeiro arrependimento. O triste é quando a pessoa erra e nem chora. O Ezequias, o rei Ezequias, o dia que o profeta deu a palavra para ele, você põe tua casa em ordem, rei, porque você vai morrer. Você não vai viver. Virou as costas e foi embora. Está lá em Isaías 38. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e foi orar. Ele falou um monte de coisa. Eu fiz, eu era. Até que chegou uma hora que ele não falou mais nada. Ele só chorou muitíssimo. E esse choro
Foi o choro segundo a tristeza que Deus colocou no coração dele para o verdadeiro arrependimento. Quem está entendendo, diga amém. Aquela tristeza que fez ele chorar, mas lágrimas ali na presença de Deus. Deus, mas eu não sou mais nada disso. Eu não faço mais nada disso. Quem está entendendo, diga amém. Esse choro fez ele ser consolado. Por quê? Porque no versículo 4, Deus fala a Isaías, volta lá e pode falar para Ezequias, que o quê? Eu ouvi a oração dele, eu vi as lágrimas dele e vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. E pode dizer a ele no 6, que eu vou livrá-lo das mãos do rei da Síria, e a esta cidade também eu defenderei esta cidade. Bem-aventurados que choram, porque serão... Ele foi consolado ou não foi? Quem entendeu isso, diga amém. Então, quando Deus gerar essa tristeza para o arrependimento, chora mesmo, que o consolo de Deus virá. Quem entendeu, diga amém. Verso 5, bem-aventurados os mansos. Diga glória a Deus. Dependendo da tradução, fala os humildes. Dependendo da tradução. A minha fala mansos, mas tem a tradução que fala de humildade. Porque os mansos herdarão o quê? A terra. Vamos para onde? Provérbios 18, 12. Corre lá. A Bíblia diz que antes de ser quebrantado, antes de ser destruído, o coração de um homem se exalta, se eleva. Só que Jesus nos ensina, eu falo Jesus porque ele é a palavra, diante da honra vai o quê? Vai a humildade. Porque bem-aventurados os mansos ou os humildes? A Bíblia diz, porque esses herdarão a terra. E o que é ser uma pessoa humilde, pastora? Mansa. Uma pessoa que reconhece que precisa de Deus? Também. Também. Mas uma pessoa mansa, ela jamais terá o seu coração exaltado. Ela jamais terá o seu coração elevado. Uma pessoa mansa, ela sempre será humilde. Ela sempre será dependente de Deus. E Deus diz mais uma vez que desses é a terra. Diga amém? Herdarão a terra da promessa. Quem crê nisso, diga amém. Vamos para o próximo. Qual? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Fartos. O que é uma pessoa que tem fome e que tem sede de justiça? Você sabe que o pecado causa a injustiça. Eu vou orar de madrugada, às vezes sempre leio aquela passagem do profeta Isaías que fala que a terra está gemendo. A terra está chorando. A terra está sofrendo. Por causa do quê, pastora? Da injustiça, porque os homens praticam o que é mal. Porque os homens praticam até mesmo a iniquidade, aí consequentemente o pecado, a iniquidade gera o quê? A injustiça na terra. Por isso que a gente vê tanta coisa acontecendo. Ô pastora, se eles puderem achar para mim, a terra geme. Não, é em Isaías, foi o profeta que falou. A terra chora, ou a terra geme, ou é Isaías ou é Jeremias, né? Isso aí, vamos lá, essa parte aí, ó. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos, quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição está o quê? Consumindo a terra. E os que nela habitam estão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Misericórdia. Misericórdia.
Mas tem uma que fala sobre a terra está chorando, gemendo também. Se achar, mas essa parte aí também. Aí fala claramente, né, que a terra está com... Isso, também fala, né? Fala sobre aí. Depois você lê lá Isaías 24. Depois você lê. É triste, irmão, mas o pecado, o que eu quero falar é isso, ele causa a injustiça. Toda vez que tem a prática de iniquidade, uma das consequências é a injustiça. Mas quando o povo, ali ele achou, né? Isso, a terra geme e pranteia. Uma das palavras aí, meu Deus. É o que a gente tem visto acontecer, por causa do pecado, que gera injustiça. Mas tem uma palavra também que fala que quando os homens, né, até mesmo praticam o bem, né, fazem aquilo que é correto, isso produz justiça. Então a palavra diz, bem-aventurado, feliz será você se tiver fome e sede de justiça. Justiça é um termo do direito que é dar a cada um o que lhe é de direito. E biblicamente, justiça é a obra da cruz do Calvário. É Jesus vencendo, derramando o seu sangue, derrotando Satanás, ressuscitando ao terceiro dia, nos trazendo direito à salvação, à cura, à libertação. A justiça de Deus se cumpre em Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Que foi ali naquela obra que eu e você tivemos ali novamente não só acesso a Deus, né, mas também tivemos novamente o direito para desfrutar de tudo aquilo que foi conquistado por essa obra. E Deus está falando, se você for uma pessoa que tem fome, mas fome mesmo, gana, né, e sede pela justiça de Deus na sua vida e na terra, você será uma pessoa farta nesse mundo. Quem crê nisso, diga amém. Não vai lhe faltar provisão. Quem crê nisso, diga amém. Vamos adiante, está quase acabando. 5 o quê? Quinta atitude que Deus espera de mim e de você. 7, versículo 7, quinta atitude. Bem-aventurado quem? Os misericordiosos. Por que, igreja? Porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Não tem uma aqui que não precise da misericórdia de Deus. A começar por mim. E o fato de eu e você não ter sido consumida ainda é por quê? Porque a misericórdia, as misericórdias de Deus se renovaram por essa manhã. Ô pastora, vamos em Mateus, quer ver? Capítulo 7, verso 12. Portanto, o que eu quero que os homens me façam, eu também tenho que o quê? Que fazer, porque esta é a lei e os profetas. Se coloca no lugar como você gostaria de ser tratado. Se você tivesse errado, você queria ter mais uma chance? Se você falhasse, você gostaria de ter mais uma chance? Sim ou não? Se você tivesse errado, você gostaria de ser perdoado? Usar de misericórdia está aí. É você tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Se tivesse no lugar. E Deus fala, olha, se você for misericordioso, misericordiosa com as pessoas, o dia que você precisar dela, ela vai te alcançar. Ô pastora, mas se você não for, o dia que você precisar, você vai ficar sem ela. E a gente vive num mundo muito intolerante. E Jesus ensinou muito bem aqui. Ah, pastora, mas tem pessoas que acabam abusando dessa misericórdia. Faça a sua parte. Eu sei que tem casos que você muitas vezes perdoa a pessoa que te ofendeu, você dá uma chance. E às vezes a pessoa vai lá e faz tudo de novo. E tem gente que dá até a segunda chance. E às vezes a pessoa vai lá e faz tudo de novo. E você pode na terceira vez perdoar.
mas muitas vezes não vai mais dar para caminhar junto. Então não perdoei, perdoei. É mais ou menos o exemplo do empresário que tem às vezes lá, né, o patrão que tem lá a loja e o seu funcionário acaba ali sendo desonesto. O patrão descobre, ele pode perdoar? Pode. Ele deve perdoar, né, porque é o que Jesus espera da gente. Né? Ainda mais quando a gente se diz cristão, é o mínimo, né, que Jesus espera de mim e de você. Perdoar os que nos ofendem. Mas se o patrão também quiser optar por não confiar mais, é um direito que esse patrão tem. Ah, então ele não perdoou? Perdoou. Perdoou. E às vezes já deu uma chance, já deu duas, já deu três. Mas a pessoa não mudou. Então ele pode perdoar e falar, ó, só que daqui por diante a gente não anda mais junto. Não tenho nada contra você. Quem está entendendo, diga amém. Meu coração está em paz, mas não dá mais, não tenho mais a confiança de deixar você cuidando. Quem está entendendo? Aí tem gente que se rebela e fala, então não perdoou. Perdoou. Mas o vínculo da confiança, confiança é um trem, vou falar igual goiano, que demora para você conquistar, mas para perder é um vacilo. É uma bola fora, é uma pisada fora. E às vezes você dá uma chance, a pessoa até consegue reconquistar e nunca mais faz. Eu conheço casos assim. Muda mesmo. Mas conheço o caso, você dá uma, você dá duas, você dá três, e a pessoa já... Não é arrependimento, é o que eu preguei, é remorso. Então chega uma hora que você fala assim, ó, te perdoo. Te trato sim, com misericórdia, porque eu gostaria de ser tratado assim também, se estivesse no teu lugar. Mas não dá mais para andar junto. Quem entendeu, diga amém. Né? Segue teu caminho, seja uma bênção, que você se emende, que você seja uma bênção. Essa é a minha oração. Mas deu para entender, né, o que eu preguei aqui. É nesse sentido que eu estou falando. Mas não tenha nada de mal no coração. Qual que é a referência, pastora? Mateus também, capítulo 6, verso 15. Jesus fala, ó, se você não perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Se eu negar o perdão, a hora que eu precisar ser perdoado, eu não vou ser. E na hora que eu estiver errada, claro que eu quero que Deus me perdoe. Claro que eu quero alcançar misericórdia. Sim ou não? Todos nós queremos. Amém, igreja? Quem entendeu, diga glória a Deus. Já estamos quase encerrando. Sexta atitude, verso 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. O que Jesus espera? Que meu coração e teu coração seja limpo. Não tenha nada contra ninguém. Hebreus 12, 15, a referência. O que diz lá? Tenha cuidado de que ninguém aqui se prive da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando aí no seu coração te perturbe. E por ela muitos venham de se contaminar. Cuidado. Guarda seu coração. Eu costumo dizer que o nosso coração é a terra que só Deus passeia. Nem a gente consegue muitas vezes ali, né, identificar tudo que guardamos no coração. Às vezes a gente acha que está tudo em paz, até vir uma circunstância, uma situação e revelar o que tem dentro da gente. Quando Jeremias fala ali, olha, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí eu digo, só Deus conhece o coração de uma pessoa. Só Deus conhece o nosso coração. E um coração que não é guiado pelo Espírito Santo, ele é enganoso. Você pode achar que está fazendo certo e está enganado. Seja sempre dirigido por Deus. Quem entendeu, diga amém. Mas tem um coração limpo. Pastora, não é mágoa, mas meu coração é cheio de dúvida. Peça para Jesus limpar teu coração nessa noite. Porque eu quero ver Jesus e eu creio que você quer ver também. Diga amém? Encerrando aí, bem-aventurados, quem? O versículo 9, os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Os da paz.
os que semeiam a paz. Lembra do Naamã? Quando o profeta falou para ele mergulhar no Rio Jordão, ele ficou todo bravinho, indignado, porque ele esperava tapete vermelho, honrarias. Quem lembra disso? Ele esperava que o profeta ia vir atendê-lo, né? Ele esperava um atendimento VIP. E naquele dia o profeta nem saiu lá fora para atender ele, para tratar o orgulho do coração dele, porque o problema não era só a lepra na pele, não. O problema de Naamã era o orgulho no coração também, além do problema de saúde. Aí o profeta, dirigido por Deus, falou: vai lá auxiliar, vai lá e atende ele. Aí ele se sentiu rebaixado. Como assim? O profeta nem veio aqui falar comigo? Ele era um homem de importância. Ele era o capitão da guarda do rei da Síria, do exército do rei da Síria. Ele era o herói da nação dele. Ele tinha conseguido vitória para o rei da Síria. Como assim o profeta não veio falar com ele? Ele se sentiu rebaixado, mandou o auxiliar. E ainda, garoto de recado, falou que o profeta disse para eu ir lá mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Esse rio aqui, lá no meu país tem rios com as águas muito mais limpas. Farfariabana, que isso, pastor? Está escrito. Desdenhou do Rio Jordão. Ah, se ele soubesse quem seria batizado nesse rio um dia, jamais teria desprezado. O nosso Jesus foi batizado lá. E aí a Bíblia diz que um dos seus servos, tem ele aí? Olha lá, ó. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, aos pacificadores: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura o senhor não ia fazer? Então, ele só está pedindo: vai, lava-te, ficarás purificado. Que palavra? Pacificou. Lá em Provérbios diz que sem lenha, o fogo se apaga. Tem gente que está vendo negócio pegar fogo, e em vez de jogar um baldinho d'água para pacificar, joga mais lenha para pegar fogo mesmo. Joga mais gasolina. Vamos ver o circo pegar fogo. Está amarrado. Jesus falou: se for pacificador, Jesus falou aqui para mim e para você. Olha que bonito. Bem-aventurado os pacificadores. Você vai ser um verdadeiro filho, filha de Deus na terra. Diga amém? Seja pacificador. Os servos de Naamã pacificaram. Seja da paz. Em Provérbios 6, a Bíblia diz que Deus abomina. Não, Ele detesta. Ele odeia a pessoa que semeia contenda. Não seja nunca um semeador de contenda, seja um pacificador, porque você será chamado filho de Deus. Encerrando, o último, 8ª atitude que Deus espera de mim e de você. Qual? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles também é o reino dos céus. Diga a glória a Deus. Os perseguidos. Ah, pastor, esse negócio aí eu não quero ser não. Ah, meu irmão, a Bíblia diz, eu anotei aqui 2 Timóteo 3,12, fala que quem quer viver piamente a Cristo, olha lá, também todos os que piamente querem viver em Jesus Cristo ou em Cristo Jesus, padecerão o quê? Perseguições. É impossível você ser um crente salvo e você agradar o mundo. Não, mas tem que ter sabedoria. Ter sabedoria é uma coisa, mas você não vai agradar. E muitas vezes, por causa da palavra de Deus, você vai ser perseguido, perseguida. E às vezes até alvo de injustiça. Ô pastora, sim.
E Jesus ainda complementa: bem-aventurado será você quando te injuriarem, quando te perseguirem e até mentirem a teu respeito, dizendo todo mal contra vocês por minha causa. Qual a recompensa? Jesus falou: não é para ficar triste quando isso acontecer. Por que me deixaram de fora? Porque eu sou crente. Por que estão me desprezando? Porque eu sou crente. Por que estão falando mal de mim? Porque eu sou de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Jesus falou: fica triste não, pode exultar, pode alegrar, porque grande é o vosso galardão lá nos céus, diga amém. E aí Jesus nos consola dizendo: perseguir os profetas que foram antes de vocês. Eu já vi gente perder um emprego porque não aceitou fazer coisa errada. Pastor, assim, mas nesses 26 anos pregando, já vi muita gente de Deus vendo portas se fechar, porque não aceitou se submeter a fazer coisa fora da palavra. Eu lembro de uma irmã, que um dia ela chegou na igreja sorrindo, feliz. Ela tinha acabado de perder o emprego dela. Pastora, quem que fica feliz? Falou: pastora, eu não estou triste não. Porque ela queria, a patroa dela era viciada em bingo. E a patroa queria que ela mentisse para o esposo lá, que era um empresário. E ela falou: isso eu não posso fazer, porque eu sou uma pessoa cristã. E eu aprendi na palavra de Deus que o pai da mentira é o diabo. E se eu mentir, eu vou fazer acordo com ele. Ah, você não vai, só resumindo, então fazer o que eu estou pedindo, então não preciso mais de você aqui nessa casa, não trabalhando comigo mais aqui não. E dispensou mesmo. Ela perdeu o emprego. Ela falou: pastor, eu saí tão em paz, mas tão em paz, porque eu perdi o emprego, porque eu não quis fazer acordo com o diabo. Que não era ela, mas era o próprio Satanás, querendo que eu fizesse acordo com ele. Pastor, como que eu ia orar? Quem está entendendo, diga amém. Ela não aceitou. Uma vez também, até do louvor da igreja, não aqui em Goiânia, mas numa outra igreja que eu pastoreei. Pastora, quando eu entendi o que eles estavam me pedindo para fazer, eu falei claramente com o meu supervisor: o que você está me dizendo é que eu vou ter que enganar pessoas em relação ao que eu estou oferecendo, né, na questão do produto aqui. O supervisor olhou bem para ela e disse: é isso mesmo que você entendeu. Ela falou: então eu estou fora disso. Pediu demissão e saiu. Falou: não, pastora, que isso? Como que eu ia subir no altar para louvar Jesus, pastora, enganando as pessoas? Vendendo uma coisa quando na realidade era outra? De jeito nenhum. Mas o Senhor tem para me dar. Quem entendeu, diga amém. Então não tenha medo de ser perseguido por causa de Jesus não. E se amanhã ou depois levantar a perseguição? Jesus? Você já ouviu aquela historinha que fala? Que entrou um homem na igreja, falando: quem não negar Jesus aqui hoje vai morrer. O povo saiu tudo correndo, só ficou o pastor da igreja e um irmão sentado. Falou: pastor, aqueles irmãos lá, ó, nenhum deles estava firme, viu? Só esse aqui, ó, que não correu. Esse aqui está disposto a morrer por Jesus. Então, se levanta uma perseguição, tiver que negar Jesus ou morrer. Ah, pastora. Não, pastora, não é bem assim, né? Peraí, a Bíblia diz que quem quer viver piamente em Cristo Jesus vai padecer perseguições. A nação brasileira é estado laico, né? Vamos lá, a gente tem liberdade de andar com a Bíblia, de frequentar a nossa igreja, liberdade de culto religioso, quem entendeu, diga amém. Mas tem nação por aí, nem aplicativo da Bíblia em celular pode ter, quanto mais igreja aberta, quanto mais falar do nome de Jesus. Tem irmãos aí amando Jesus em secreto. Então se aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Quem entendeu, diga amém. Então, se aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Então, se aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Então, se aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Então, se aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Então, se aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Então, se aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Então, se aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Então, se aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Então, se aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Então, se aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Então, se aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Então, se aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Então, se aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Então, se aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Então, se aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Então, se a
Jesus, quero gerar todos esses frutos para a tua glória. Diga amém.